Senhor presidente, companheiro do Maranhão, seja bem-vindo a essa casa, sempre. Senador Pinto Itamaraty, como é o nome de guerra. Quero cumprimentá-lo em nome de todos os companheiros que aqui estão e dizer, senhor presidente, que quero aqui estar pronunciando e, nesse momento, cumprimentar o presidente Michel Temer e toda a sua equipe pelo anúncio da retomada de 1.600 obras que se encontram paralisadas em todo o Brasil. Na verdade, o volume de obras paralisadas no Brasil são mais de 20 mil obras por conta do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. E anuncio aqui, senhor presidente, aquilo que já está confirmado essa semana, também lá no seminário sobre a participação do setor privado na modernização da infraestrutura promovida pela CNI, da qual também fiz questão de estar presente, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento. Compreendidas em diversas categorias, esse pacote anunciado de conclusão das obras inacabadas, anunciado, contemplam 1.071 municípios. No meu estado, o estado de Mato Grosso, serão retomadas 55 obras para a qual se destinará em torno de 54 milhões. E são obras em todas as regiões do estado. Eu quero destacar aqui na minha cidade natal, Rondonópolis, duas obras que estão previstas, que é a Praça Rondonópolis, com 3 mil metros quadrados, também o Centro de Iniciação ao Esporte. Essas duas obras com mais de 50% já executadas. Na cidade de Sinop, são várias obras, e dentre elas o Centro de Iniciação ao Esporte de Sinop, uma obra que está com menos de 50%. E aí que serão investidos 3,5 milhões de reais. E várias cidades como Campinápolis, Colniza, a nossa capital Cuiabá, recursos do centro histórico da cidade, a restauração do casarão lá na rua Pedro Celestino e também Aripuanã, lá na região divisa com Rondônia, lá no extremo norte do Mato Grosso. E é importante dizer que lá também nós temos a BR-174, que conseguimos no governo passado fazer a sua federalização, um convênio com o governo do estado, a bancada de Mato Grosso, colocamos mais de 100 milhões de reais e, infelizmente, o governo não conseguiu ainda pagar o projeto para que aquilo que já foi licitado, já deixou licitado pelo governo anterior, governo do estado, a obra não pôde ser começada. A cidade de Colniza, temos lá várias creches do tipo C, B, e serão investidos mais de 3 milhões de reais também para a conclusão dessas creches. São 5 creches começadas na cidade, e aí, senhor presidente, 5 creches começadas ao mesmo tempo e nenhuma pronta. Então, isso representa realmente o desperdício do recurso público. A cidade de Colniza, também a cidade de Cuiabá, mais outras obras na área também de creches, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Castanheira, Poconé, lá no Pantanal, são obras de saneamento importante, porque o Pantanal é um patrimônio da humanidade e, infelizmente, temos muitos problemas. A mesma situação que vivemos lá no Rio de Janeiro, a questão da Lagoa Rodrigo de Freitas, que tivemos as competições, e o Brasil foi mostrado para o mundo afora com um problema sério essa questão de saneamento. Ainda cidades como Várzea Grande são 5 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, ao mesmo tempo começadas e nenhuma concluída. E muitas delas com mais de 50%, e que agora serão retomadas essas obras, e eu quero aqui, inclusive, saudar a prefeita reeleita com uma quantidade muito grande de votos, quase 80%, foi a prefeita mais bem votada do estado de Mato Grosso,
ela que é esposa do ex-senador Jaime Campos, dona Lucimar Campos, tem feito uma grande administração. Nós, inclusive, ajudamos no governo passado, no prefeito anterior, recuperando o PAC saneamento daquela cidade. E agora, daqui mais uns dias, também estaremos lançando lá a recuperação de toda a Avenida Pompeu. Ainda em Várzea Grande, além das UBS, tem outras obras que também estão incluídas. E a minha cidade, Rondonópolis, também ainda a urbanização de um bairro que chama-se Lúcia Maggi, e tem menos de 50% dessa urbanização que também serão retomadas dentro desse programa anunciado pelo governo federal. E essas 1.600 obras que serão retomadas nos próximos 4 meses representam, na verdade, um pequeno alento para a população, porque eu sempre tenho dito que uma obra inacabada não serve para nada, serve prejuízo maior ainda à população, porque foi investido o recurso público e, infelizmente, a população não tem o direito de usar, e isso é fruto do imposto pago pelo cidadão. Pode ser que seja mais do que isso. O estoque, mais ou menos, não deixa de ser um número considerável e desrespeitoso com o cidadão. Como relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tive dúvidas de que estava também em minhas mãos a busca do convencimento dos meus pares, deputados federais e senadores, da importância fundamental de atacarmos esse que considero um dos maiores males que existe no Brasil. E não foi difícil conseguir o apoio a essa proposta, porque há uma exata compreensão de que a famigerada obra inacabada, repito, não serve absolutamente para nada, a não ser consumir de forma errada o dinheiro do contribuinte. E por longos anos, é bom que se diga, o Brasil tem se mostrado próspero em gastar muito mal o dinheiro público. Há poucos dias, em entrevista aqui na TV Senado, a um programa de televisão, disse claramente, com base nos dados que dispomos, que o grande problema do Brasil não é exatamente a falta de dinheiro para a realização dos programas e obras que a população necessita. É muito mais do que isso. O nosso problema, senhor presidente, e eu insisto, é que gastamos mais do que arrecadamos e gastamos mal. Gastamos errado o dinheiro suado do trabalhador que recolhe seus impostos. Aí está o despreparo e o desrespeito de alguns administradores, inclusive que insiste. Agora acabamos de ter a eleição municipal e espero que não aconteça isso, mas muitos insistem em não concluir as obras deixadas pelos administradores anteriores. Por isso, fiz questão, como relator da LDO, de colocar na LDO, que já aprovamos o relatório, falta apenas agora 2 destaques, que não se poderá começar em 2017 nenhuma obra cuja mesma natureza tem uma obra inacabada em uma unidade da federação, ou seja, no município, no estado e até obra da mesma natureza pela União. Felizmente, agora estamos diante de uma sinalização muito positiva do caminho que nos propusemos a construir para a elaboração do Orçamento Geral da União de 2017, que é investir também em infraestrutura. Começamos a colher resultados. Já temos alguma coisa para dizer que vamos ao caminho da retomada da nossa economia. E eu, que estou vindo de uma participação efetiva do processo eleitoral, apoiando nossos candidatos a prefeitos e vereadores, tive a oportunidade de percorrer quase todo o estado de Mato Grosso. E, mais uma vez, pude comprovar o quanto o Brasil perde dinheiro. E quanto a gente vê, senador Petecão, a insatisfação da população. Imagina um pai de família, uma mãe que tem o seu filho que precisa deixar numa creche para poder trabalhar e ver lá 5 creches no município inacabadas. Isso realmente representa um desperdício cujos valores gritam aos nossos ouvidos. E os escombros dos tijolos e cimento à vista saltam aos nossos olhos, lastimavelmente. Quero aqui relatar uma realidade muito dura para quem, como eu, vê na infraestrutura e na logística eficiente o sinal claro do melhor caminho para um país demonstrar seu real poder de desenvolvimento e capacidade de fazer o bem a seu povo. Segundo o jornal A Gazeta, lá do meu estado, um dos principais veículos de comunicação do Mato Grosso, no dia 9 de outubro deste ano,
esse jornal teve como manchete de primeira página: mais de 1.200 casas inacabadas deterioram-se. Na reportagem assinada pela jornalista Elaine Mendes, a descrição é a seguinte: com janelas e portas depredadas e em uma situação de completo abandono, as 1.260 casas nos residenciais Nico, Baracate 1, 2 e 3, no município de Várzea Grande, têm sido alvos de roubo e servido até mesmo como dormitório para usuário de drogas. Com as obras inacabadas e sem um destino definido, as residências já apresentam sinais do tempo, como infiltrações e destelhamento. Após a Prefeitura de Cuiabá excluir mais de 1.000 pessoas que haviam sido sorteadas no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, o novo sorteio ficou sob a responsabilidade do governo do Estado, que até o momento não tem data definida para esse processo. Então, quero aqui corrigir o município de Cuiabá. A reportagem acrescenta que nem mesmo as placas que anunciavam o início e o prazo de conclusão dos residenciais, bem como os valores das obras, suportam a ação do tempo. E a jornalista descreve que, ao caminhar entre as mais de 1.000 residências, pode-se notar que, mesmo faltando pouco para a conclusão, as obras foram completamente abandonadas. E aí quero registrar, inclusive, também a cidade de Barra do Garça, que temos 1.400 casas na mesma condição. Inclusive, ontem eu falava com o prefeito Beto Farias, que foi reeleito, já estamos marcando uma audiência aqui no Ministério da Cidade para retomar estas casas. Eu sempre digo, senhor presidente, aliás, quando vamos entregar um conjunto habitacional, como já fizemos, inclusive, lá no município de Cuiabá, e eu faço questão de entregar a chave na mão da mulher, porque a mulher é que tem a capacidade divina de gerar um filho e a mulher é que sabe como representa, né, para a solidez da família, ter um lar, ter uma casa. Por isso é que estamos aqui também a cobrar para que essas milhares de casas inacabadas possam ser concluídas o mais rápido possível. E a reportagem acrescenta que a indignação da população é notada, quer dizer, as pessoas, às vezes, vivendo debaixo de uma lona preta, em subhabitação, ficam revoltadas. Mais de um ano com tudo isso se perdendo no tempo. Obra que deveria ser uma prioridade em função do seu grande alcance social. E aí eu pergunto, qual o custo para se retomar uma obra desse tamanho? Com muita coisa que se perdeu no tempo. Qual? E para isso, senhor presidente, que serve o dinheiro do contribuinte. É claro que não. Pelo sim, pelo não, a última informação do governo é de que, possivelmente, em janeiro de 2017, as obras desse residencial serão, enfim, entregues a quem de direito, ou seja, às famílias que necessitam de atenção do Estado. Situações como essa, presidente, não podem prosperar. O custo é muito alto. Nem mesmo nas maiores economias do mundo se permite abrigar uma situação como essa realidade de obras inacabadas no Brasil. Cito como exemplo também a questão do aeroporto Marechal Rondon, que está localizado em Várzea Grande, na região metropolitana da nossa capital Cuiabá. Esta obra começou ainda no governo Dante de Oliveira, portanto, há mais de 15 anos. E aí, como a nossa capital foi contemplada, o Mato Grosso, como uma das subsedes da Copa do Mundo, trabalhamos e conseguimos fazer um convênio com o governo do Estado à época para concluir o nosso aeroporto. As obras avançaram, mas infelizmente não foram concluídas. E hoje nós tivemos agora há pouco uma audiência na Infraero, e aí eu quero parabenizar o secretário Nigro, que é uma pessoa competente, uma pessoa séria, que veio aqui trazer a preocupação da conclusão do aeroporto. Então, aquilo que o governo do Estado tinha anunciado há poucos dias atrás, que era devolver o convênio para a Infraero, isso poderia ser um caos muito maior, porque ao devolver o convênio para a Infraero, isso representaria fazer uma nova licitação, quem sabe quando poderíamos ter a conclusão do aeroporto. Que falta poucos detalhes, só a questão do ar-condicionado e do forro, que pode ser concluída ainda nesse mês de dezembro. E, felizmente, nós estamos aqui para anunciar que, fruto dessa audiência, ontem também tivemos audiência com o ministro Maurício Quintela, ministro dos Transportes, que determinou
com que a Infraero buscasse o caminho para a conclusão dessas obras. E amanhã nós teremos um encontro lá em Cuiabá, uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano, da qual sou relator da Política Pública de Aviação Civil, e lá, nesta audiência, vamos discutir a conclusão do aeroporto, que já está definido, além disso também a possibilidade de fazer uma concessão do aeroporto de Várzea Grande, e aí aqui eu quero dizer que é o segundo maior aeroporto em área do Brasil. São 720 hectares no centro da cidade de Várzea Grande e também bem próximo ao centro da nossa capital, Cuiabá. E esse aeroporto poderia muito bem ser um aeroporto Rambi, um aeroporto que está no centro da América do Sul, no centro do Brasil, e poderia fazer perfeitamente a integração do Mercosul, que é importante do aspecto cultural. Nós estamos praticamente de costas para os países vizinhos, apenas permitindo com que o tráfico aconteça. E, claro, quando não há uma vigília, quando não há presença, principalmente com a integração com a cultura e a economia das regiões, isso facilita muito mais, isso que atormenta toda a família brasileira, que só quem tem um filho ou alguém envolvido com droga na família sabe quanto isso é prejudicial. Por isso é que também nós estamos mais uma vez aqui cobrando, e amanhã nessa audiência pública que faremos em parceria com a Assembleia Legislativa, quero aqui cumprimentar em nome de todos os deputados estaduais, o presidente Guilherme Maluf, e vamos então estar fazendo em parceria essa audiência pública para definir dentro disso que será a política pública de aviação civil no Brasil. E também, claro, vamos estar como destaque todos os aeroportos que estão no programa, e são muitos municípios. Agora, no programa de construção de aeroportos. Agora, no programa de concessão, a previsão é o aeroporto de Cuiabá, o aeroporto de Rondonópolis, de Barra do Garças e também o aeroporto de Sinop. E por isso, senhor presidente, é que depositamos todas as esperanças que, uma vez concluídas nas obras da Copa do Mundo, já que Cuiabá, como disse, foi sede, a população de Cuiabá e Várzea Grande, que agora Cuiabá vai completar 300 anos. E isso, com certeza, será um grande presente para a nossa cidade, para a nossa capital. E eu não estou falando sequer das potencialidades do nosso estado. Na questão da agropecuária, somos o maior rebanho do Brasil, somos o maior rebanho também de suínos, o maior produtor de aves do Brasil, ou seja, o maior exportador de proteína animal e de proteína vegetal do Brasil é exatamente o estado de Mato Grosso. E é por isso que estamos aqui a cobrar mais ainda, além dessa relação das obras inacabadas, a conclusão de obras como também as nossas BR. Nós temos a BR-163, que foi concessionada da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop, sendo que o trecho de Rondonópolis até Cuiabá ficou de responsabilidade do DENIT. E, felizmente, a gente pode aqui anunciar que as obras estão melhorando o ritmo. O trecho de Rondonópolis até Jaciara, a empresa líder do consórcio, infelizmente, abandonou, e a segunda empresa agora, num acordo, já junto com o Ministério do Transporte, com o DENIT, está retomando as obras. O trecho de Jaciara até Cuiabá, esse, felizmente, está em ritmo bem acelerado, inclusive a empresa, a licitação foi pelo RDC, então a empresa, inclusive, encontrou um mecanismo de construir toda a parte de restauração, ao invés de em asfalto, colocar toda a capa em concreto com mais de 20 centímetros. Isso, com certeza, dará uma durabilidade muito maior. E o trecho da Serra de São Vicente até Cuiabá também a mesma empresa retomou o contrato. Aliás, foi feito esse acordo junto ao Ministério do Transporte, e aqui eu quero destacar a presença aqui na diretoria do DENIT, tanto do Dr. Walter Cassimiro, que é o diretor-geral, e do Dr. Luiz Antônio, que representa Mato Grosso aqui na diretoria, para a retomada dessas obras, e o novo trecho será feito também de concreto. E aí, senhor presidente, ainda no quesito de obra inacabada versus importância de um Estado que dá respostas rápidas e efetivas à nação, existe outra situação que está a exigir uma atenção especial por parte do governo federal e que nos dedicamos durante a LDO a buscar uma solução, que trata-se também da conclusão da BR-174, lá de Colniza até Aripuanã.
essa obra, como eu disse aqui, colocamos recursos e precisamos também ter a sua conclusão. E o ministro dos Transportes, inclusive, já definiu de ir a Mato Grosso, tanto para visitar estas obras, como é pretensão nossa inaugurar definitivamente o aeroporto de Vargem Grande. E, senhor presidente, há, sem dúvidas, muitas outras situações em Mato Grosso, como em todo o Brasil, nessa mesma ordem. Na LDO, inclusive, trabalhamos para elaborar e aprovar um substituto integral que atacasse de forma direta essa cultura das obras inacabadas no Brasil. Para isso, ressalto aqui, propusemos um dispositivo indicando que todas as obras com valor acima de 50 milhões precisam ter, a partir do ano que vem, obrigatoriamente, projeto executivo e também o estudo de viabilidade técnica e econômica. Não podemos continuar começando obras como a transposição do Rio São Francisco, obra de bilhões, sem um projeto executivo e sem um estudo de viabilidade técnica e econômica. O senador Petecão, agora há pouco aqui, falava da BR-364 no seu estado, uma obra que eu tenho certeza que tem causado muito prejuízo àquela população. Pois não, senador Petecão? Eu quero lhe parabenizar pelo seu pronunciamento e, como o senhor citou aí os exemplos de obras inacabadas, essa nossa BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, é um afronto. É um afronto à população do meu estado. Foi gasto bilhões de reais. Bilhões de reais. Até hoje essa obra não foi inaugurada. E nós sabemos que não precisa ser técnico, não precisa ser especialista, não precisa ser engenheiro, que ali foi uma das maiores sangrias, uma das maiores roubalheiras que existiu nesse país, foi o desvio de recursos daquela BR-364. Então, mas, graças a Deus, o presidente Michel Temer tomou a iniciativa. Ele podia muito bem dizer, não, vocês resolvam aí na justiça, que vai passar 100, 200 anos, mas quem iria pagar era o povo do nosso estado. Ele chamou para si a responsabilidade. Agora, o que nós não podemos, senador, é compactuar com essa situação. Essas pessoas que deixaram essas obras inacabadas, essas pessoas que desviaram o recurso dessas obras, essas pessoas têm que ser penalizadas. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Imaginem o prejuízo que foi dado ao Estado, ao meu Estado e ao nosso país. O sofrimento daquelas pessoas que trafegam naquela estrada, quantas vidas foram ceifadas, foram perdidas ali ao longo daquela estrada. Então, eu quero lhe parabenizar pelo seu pronunciamento e também expressar um pouco da minha revolta com aquele absurdo, com esse absurdo que é essas obras inacabadas no nosso país. Parabéns, senador. Senador Petecão, eu sempre tenho dito, e aqui dessa tribuna já por muitas vezes falei, só quem está lá numa fila de um posto de saúde com seu filho, é que sabe o sofrimento e a revolta que o cidadão fica. Quem está numa estrada esburacada, como Vossa Excelência está colocando, fica revoltado e com direito, com razão. Por isso que nós aqui temos que, e quero fazer um apelo a todos os companheiros, votar a LDO. O presidente Renan convocou para a semana que vem, na quarta-feira, a sessão do Congresso, e nós precisamos votar a LDO, porque o desperdício do recurso público, ele resume-se à falta de planejamento. Como é que nós vamos votar um orçamento sem ter votado a LDO, que é a base para votar o orçamento da União? Então, espero que a semana que vem possamos votar definitivamente a LDO e, com isso, dar prosseguimento à votação também do orçamento. Espero que, no mês de dezembro, tenhamos também votado o orçamento da União, até para que os próximos prefeitos, os próximos administradores tenham a capacidade de planejar também, sabendo o que estará aprovado no orçamento, nessa parceria necessária entre o município, entre os governos dos estados e, principalmente, o governo federal. Por isso... Senador Wellington, depois você me dá uma parte, o nosso presidente... Da minha parte, senador Cidinho, é um prazer poder conceder a parte a Vossa Excelência. Não, e agora eu fiquei muito feliz, porque nesse nosso pedido, nosso presidente agora foi bem generoso. Dá uma olhada lá no painel, lá, o tempo que nós temos.
Então podemos abusar, cara. Podemos. Eu queria... Isso é o Mato Grosso Unido. Mato Grosso Unido. Também o tamanho do nosso estado, o gigantismo, né? São 900 mil quilômetros quadrados, então a gente tem que aqui exatamente mostrar para o Brasil a importância que representa esses investimentos para o nosso estado. Exatamente. Eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, e ontem à noite nós tivemos a oportunidade de reunir a bancada do Mato Grosso, e nessa oportunidade o senador Wellington já falava da sua preocupação com a questão do aeroporto lá de Cuiabá, do Mato Grosso. O trabalho que o senhor faz já não é de hoje, já de muito tempo, como deputado federal e também agora como senador, na questão da infraestrutura do estado do Mato Grosso. Todos os mato-grossenses reconhecem esse trabalho que Vossa Excelência faz e, com certeza, tivemos muitos avanços ao longo dos últimos anos, mas o Mato Grosso ainda é muito carente de logística. E essa união da nossa bancada, liderada por Vossa Excelência, pelo conhecimento, pela experiência, é que vai fazer com que consigamos resolver esses gargalos importantes, que é a duplicação de Cuiabá até Rondonópolis. Uma parte já está pronta, que Vossa Excelência também já anunciou a ida do ministro para a inauguração, a duplicação de Cuiabá a Jangada até Rosário Oeste, depois a duplicação de trecho de Posto Gil até a cidade de Sinop. Ué, aparentemente era generoso. Vamos te elogiar, depois você já tirou o tempo. A duplicação de Posto Gil até Sinop, a conclusão da 163, então tudo são obras importantes, a ferrovia, e que Vossa Excelência sempre fez um trabalho muito interessante na questão da Araguaia, da 358, da 163, da região do Araguaia. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência e dizer que nós, como membros da bancada, tanto eu como o senador José Medeiros, estaremos sempre como seu liderado para poder ajudar naquilo que for possível, para poder a gente resolver esses gargalos logísticos que ainda tem no nosso estado do Mato Grosso. Muito obrigado, senador Cidinho. E para concluir, senador José Medeiros, eu quero aqui dizer que, como relator da LDO, nós fizemos questão de colocar essa questão das obras com estudo de viabilidade técnica e econômica, com o projeto executivo, exatamente para que obras no Brasil não fiquem aí nessa situação que estamos vivendo hoje. Principalmente obras maiores, que elas não possam começar, porque sem esses requisitos básicos. Em muitos países do mundo, os países mais em desenvolvimento e desenvolvidos, gasta-se mais tempo para fazer um projeto do que para executar a obra. Porque uma obra iniciada com um mau projeto, com certeza redundará em uma obra mal feita, com um custo muito maior, porque essas obras começam, paralisam, retomam, voltam, e isso tudo, a cada retomada de uma obra, o custo é muito grande para a população. E eu quero aqui, inclusive, também, nós ontem falamos do hospital universitário de Mato Grosso, hospital universitário que está sendo construído em Cuiabá, um convênio do Ministério da Educação, através da Universidade Federal, que foi feito com o governo do Estado, e lá temos quase 80 milhões de reais com a obra paralisada e não se consegue retomar essa obra. Inclusive, a bancada ontem definimos, teremos uma audiência com a nossa reitora eleita agora, para que a gente encontre um caminho para reiniciar essa obra, ou seja, fazer a nova licitação, porque hoje o problema da saúde, sem dúvida nenhuma, é um dos problemas maiores vividos pelo país, uma das angústias da população, além também do contorno norte de Cuiabá, que são mais de 90 milhões de reais que está lá na conta do governo do estado de Mato Grosso, repassados pelo Ministério do Transporte há mais de 3 anos, mais de 90 milhões de reais parados, e o Brasil, com toda essa dificuldade, falando em crise e com bilhões de dinheiro na conta de estados e municípios, e a população não pode aproveitar desse recurso com geração de emprego, com geração de riqueza. Por isso, senhor presidente, eu insisto mais uma vez, fala-se muito no Brasil que temos problemas muito no Brasil que temos problema de escassez de recursos. Mas, na verdade, senhor presidente, temos falta de planejamento e falta de projetos eficientes. O Senado, senhor presidente, instituiu a Comissão de Obras Inacabadas.
Mas creio que na LDO implantamos ferramentas importantes para ajudar a combater esse que é, sem dúvida alguma, um dos grandes males da nossa nação, ou seja, o mau uso do dinheiro do contribuinte. Em tempos de escassez, de crise fiscal, diria que paralisar uma obra pública tem muito interesse social, como uma creche, um hospital, enfim, qualquer obra. A implantação de qualquer obra é, na verdade, ela inacabada e deixada inacabada, é, na verdade, um crime contra o cidadão. E aqui eu quero, mais uma vez, cumprimentar o presidente Temer e toda a sua equipe, o ministro Diogo, o ministro do Planejamento e toda a sua equipe, por colocar em prática imediatamente o espírito que procuramos traduzir na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, dá prioridade à conclusão das obras inacabadas no Brasil. Era isso que eu queria registrar e, mais uma vez, senhor presidente, convidar a todos os mato-grossenses e aos nossos companheiros senadores, deputados federais da bancada de Mato Grosso, para amanhã estar na Assembleia Legislativa, a partir das 9 horas, onde vamos discutir, então, a política de aviação civil do Brasil, em especial do nosso estado do Mato Grosso.